com a segunda temporada de The Witcher prestes a estrear, eu arranjei de me despertar e ler logo os livros. Então nesse vídeo vou falar de O Último Desejo, primeiro volume dessa série que tem conquistado muitos fãs pelo mundo. E obviamente fazer algumas comparações com o seriado. Mas afinal de contas, o livro é tão bom quanto a série? Fica comigo nesse vídeo e simbora! Fala pessoal, como vocês estão? Eu sou o Júnior Cravador e esse é o meu canal onde vamos falar de séries, filmes e livros. E gente, já começo falando que o vídeo vai conter spoilers, não tem como fazer uma análise sem mencionar certos pontos, e até porque já fazem 2 anos aí que a série foi lançada, então todo mundo meio que já sabe do que se trata, por isso eu acredito que não terá mal algum falar uma coisinha ou outra. Também quero avisar que eu criei uma playlist só de The Witcher, vou deixar o link aqui na descrição e também aqui nos cards sobre o vídeo que eu fiz do unbox dos 8 livros da série. Se você ainda não viu, confere lá. E teremos muito conteúdo sobre The Witcher aqui nesse canal. Vamos falar de livro a livro, também a segunda temporada que está chegando aí em dezembro. E quem sabe alguns conteúdos extras. E se você ainda não é inscrito, não perde tempo, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação dos conteúdos que saírem daqui pra frente. Sério. E só mais um comentário. Fazia um tempo que eu não trazia um vídeo de livro aqui no canal. Nem sei quando que foi a última vez. Tava enrolado com as leituras nesses últimos tempos. Mas prometo que vou puxar mais conteúdo desse tipo por aqui, certo? Bom, O Último Desejo é o primeiro volume de 8 da série The Witcher. Criada e escrita pelo Andrzej Sapkowski. Gente, não sei ler isso. Sério, não sei ler. É polonês. Difícil, né? Enfim, vocês entenderam, né? E ele possui 13 capítulos, sendo que 6 deles são no estilo mais conto, com histórias isoladas, digamos assim, das fases da vida do Geralt. E os outros 7 capítulos, intitulados A Voz da Razão 1, A Voz da Razão 2, até chegar na Voz da Razão 7, são capítulos menorzinhos que intercalam esses capítulos contos, vamos chamar assim, e dão um conhecimento geral sobre o Geralt, o que são os bruxos, quem são seus amigos, e nos dão uma noção do que esse mundo tem a nos oferecer e que pode vir ser muito mais explorado para frente, para além das aventuras dos contos, focando em questões maiores. Em síntese, explora mais a dimensão desse universo. Quanto aos capítulos contos, dá para notar algumas referências às histórias clássicas, como A Bela e a Fera, ou algumas citações que remetem a Cinderela, por exemplo. E desses 6 contos, 5 deles foram adaptados na primeira temporada da série. Até já vou avisar que enquanto eu comento sobre o livro, farei paralelos à adaptação da Netflix. Acho que fica mais fácil, beleza? Então, o primeiro conto é o da Estringe, que é o 3º episódio do seriado. Já o conto 3 é o da Princesa Mutante e do Feiticeiro Escondido na Torre, que se passa no primeiro episódio. Também temos o conto do Ouriço com a Rainha Calante e o Pedido da Criança Surpresa. O conto do Demônio, que é tipo aquele ser que é um bode lá nas colheitas, e o confronto com os Elfos das Montanhas. E a última parte nos relata o Geralt conhecendo a Yennefer e fazendo aquele pedido ao Din, o gênio. Então todo o conteúdo desse livro adaptou a série até o episódio 5. O que ocorreu ali do episódio 6 ao 8 não apareceu aqui. E até os capítulos que intercalam esses contos, os chamados A Voz da Razão, trazem informações que são distribuídas ao longo dos episódios na forma de novas cenas para melhor encaixar no roteiro da adaptação. Ao meu ver, o conto do Ouriço foi o mais chatinho, pelo menos na sua primeira parte, arrasta demais a conversa entre o Geralt e a rainha. Eles tentam fazer um mistério da missão e acabam enrolando um pouco, e ela soa muito arrogante, mas de um jeito forçado. Os diálogos, o modo de agir são um tanto quanto caricato. E o capítulo é um pouquinho maior que os outros, então foi o que mais me testou a paciência. Eu também achei que a mudança de humor dos personagens são drásticas. Uma hora querem matar uns aos outros e do nada já se chamam de genro e sogra e estão fazendo piadas e dizendo que se admiram, digamos assim. É um pouco mal construída essa mudança nas relações, ainda mais que se passam poucas horas dentro do conto. É aquilo, a galera parece bipolar. E o mesmo acontece no conto do Bode e Demônio, vamos chamar ele assim. A mudança de personalidade é muito brusca, repentina, como a da Calante. O autor não desenvolve muito essa transição do personagem estar na hora modo ataque, para 2 segundos depois de estar arrependido. Falta uma preparação, uma descrição maior sobre esse estado, essa
mudança de sentimentos. Também quero falar um pouquinho do conto 2, o qual tem uma problemática no meu ponto de vista, e ele até não foi adaptado para série TV, e dá para entender o porquê, uma vez que na história o sujeito que o Geralt encontra foi transformado num monstro, após ir com seus comparsas a um templo e violentar uma sacerdotisa, a qual se matou e lançou uma maldição nele. E de certo modo é colocado como se esse sujeito fosse um coitado, tá pagando por uma maldição que um ser do mal colocou nele. Mas é aquilo, olha só o que ele fez. E também puxa para essa discussão de que nem todos são monstros. As aparências enganam, e que inicialmente ele espantava os outros com essa sua aparência, mas que no fundo era apenas um homem. Então é uma história com temas delicados a serem abordados, e acredito que essa discussão sobre os atos deles e as consequências foram abordadas de uma maneira muito superficial, e soa como se ela merecesse ser violentada porque era do mal, então não tinha problema. Ou como se ela amaldiçoar ele fosse um ato pior do que o que ele fez. E calma aí, né, filho? Não é bem assim. Sobre a escrita, a linguagem é simples. Não se apega tanto a detalhes do cenário, dos figurinos. As características dos personagens não são tão minuciosas. Entrega o básico para você imaginar e seguir. Deixa mais livre nesse quesito. É uma escrita boa, eu curti. Tem momentos que são engraçados. Só que alguns pontos me incomodaram. Vocês pensam, lá vem, que chato. Mas não, sério, umas coisas assim que fica... O livro tenta trazer um conteúdo adulto, digamos assim, nas piadas, falas maliciosas dos personagens, sugerindo atos sexuais ou até mesmo palavrões, mas ao mesmo tempo a linguagem, o diálogo entre os personagens tem um tom mais juvenil, com piadas às vezes meio bobas, tipo zoar com a mãe um do outro, que você fica, sério. As discussões ali às vezes soam um tanto quanto infantis, sabe? Quando a gente via lá na quinta série a galera fazendo aquela provocaçãozinha, falando da aparência, ou chamando por algum nome no deboche. E é a questão, fosse um personagem fazendo e outro não entrando na provocação, porque sabe que é tolo, aí daria para compreender que é uma atitude daquele determinado personagem, uma atitude isolada, não significando que os outros personagens ou até mesmo o autor concorde com essa visão, achando graça nesse tipo de humor. Mas esse aqui não parece isso, e são aquelas piadas tipo piada machista, de tiozão, batida, que a gente com a nossa mentalidade atual, ainda bem, já não vê sentido. Até fiquei pensando sobre isso, o pessoal ainda viu falar, porque ele escreveu lá nos anos 90. A galera nem sempre tinha debates sobre determinados assuntos, a mentalidade era outra. Mas não é exatamente sobre isso, assuntos atuais que estão sendo mais fortemente debatidos. E até porque temos inúmeras obras que foram escritas muito tempo antes e que o autor não se expressava assim, não apresentava conteúdos desse tipo. Enfim, quem lê os livros aí, o que acha? Percebeu isso? Se incomodou também? Deixa aqui nos comentários. E outro ponto, eu acho que a visão do autor soa um tanto quanto errada quanto aos personagens femininos. Obviamente, ele poderia trazer uma discussão sobre machismo e como os homens ali podem agir representando toda essa questão no seu universo. Mas por não se aprofundar em certos assuntos, em situações, fica uma visão muito objetificada da mulher. E é como se o próprio narrador enxergasse assim, além dos personagens. À medida que a gente vai lendo, vai pesando mais essa questão dos comentários antiquados e vulgares, por serem soltos do nada. E novamente entra essa questão de você não saber se o autor segue uma linha de pensamento familiar ao dos personagens ou é uma característica do fulaninho ali no enredo. Mas quando isso se repete várias vezes e não é nos colocado em momento algum, seja pelo narrador ou outro personagem, com uma atitude errada ou uma fala inconveniente, acaba soando como concordância, aprovação desse comportamento. Então fiquei meio assim. Eu até quero ver quando a Yennefer e a Ciri surgirem com maior peso na história, como que vai ser mais assim sobre o ponto de vista delas. Se vai ter algo diferente. Quanto aos personagens, o Geralt aqui dos livros não é tão bronco quanto o Geralt lá da série. Ele fala bem mais, se expressa, o que o tira um pouco daquela imagem de poser, durão,
E até a relação dele com Jaskier, o bardo, soa mais próxima. O bruxo tem mais reações, parece considerar o outro como mais amigo. Eu ao menos senti isso, porque o Geralt lá do seriado pegou bem pesado com o Jaskier lá no final da primeira temporada. Achei bem desnecessário aquelas acusações dele. E aqui eles discutem diversas vezes, mandam um ou outro calar a boca, se provocam e não sei mais o que, mas no fim das contas transparece maior afeto, eu achei. E já que falei do Jaskier, gente, eu fiquei meio chocado assim com ele, com algumas coisas relacionadas ao bardo, porque ele junto com a Yennefer são meus personagens preferidos lá no seriado. Na real ele fica atrás dela, Yennefer é a minha preferida. Mas enfim, ele tem características nas duas obras, aquilo de ser o mulherengo, o atrevido que faz uma cantadinha aqui, outra ali, mas aqui no livro ele toma atitudes que se enquadram como assédio, toca sem consentimento e achando graça. E é tratado como uma piada, soa muito como aquelas falas, ai, com esse corpo tá pedindo pra ser assediada. E esse tipo de situação já ocorre assim na primeira cena que ele aparece. E eu fiquei, não, você não faz isso, pare. E reforça ainda mais o que eu comentei lá sobre a visão do autor, não dá pra saber, né? E sobre a Yennefer, acredito que a série se saiu muito bem ao trazer o enredo dela e da Ciri para a primeira temporada, porque a Yennefer tem o melhor arco da trama, no meu ponto de vista. É uma personagem que a gente de cara sente pena e fica aguardando a reviravolta dela, então eles souberam investir. E no livro não temos nada disso, só é comentado que ela era corcunda e deseja ser mãe, mas não sabemos nada a fundo. Acredito que vai ser explicado nos próximos volumes, mas ainda bem que o seriado investiu mais nela, não seria a mesma coisa. Mas além disso, eu também acho assim que a série fez um trabalho tão bem feito, eles se aprofundaram muito mais em todos os sentidos. Explorou melhor as relações, os diálogos são melhores trabalhados, são mais profundos, nos dão maior noção deste universo. Acredito que esse seja um dos poucos casos em que a adaptação superou o original. Até porque o livro soa antiquado em certos pontos. E já a série tirou esses pontos aí incômodos, então parabéns pra eles, assim, conseguiram puxar o lado bom dessa história. Mas apesar do meu parecer trazer pontos negativos, até acabei me estendendo mais nisso, me apeguei nesse vídeo, nessa linha. Mas ainda assim, esse é um livro legal, vale a pena conferir para quem é fã. É uma leitura bem rapidinha. O livro tem 317 páginas, com uma escrita que prende, apesar dos incômodos mencionados. Eu pretendo ler os próximos logo, porque quero saber mais. Eu adoro toda essa criação, essa inovação dos bruxos, o lado místico que é muito forte nessa obra. A série TV me pegou, eu gostei muito, então eu fui com altas expectativas aqui para os livros e por isso eu tô apostando em continuar a leitura. E até se pensarmos bem, se formos depender da série, cada temporada está sendo lançada num espaço ali de 2 anos, então vai demorar para ser concluída. Enquanto isso, vamos lendo e, claro, debatendo tudo que a gente achar aqui interessante ou problemático. Mas e vocês, já leram The Witcher, O Último Desejo? O que acharam? Gostaram ou não? Concordam com os pontos abordados aqui no vídeo? Deixe aqui nos comentários. E em breve eu trarei o conteúdo do segundo livro e também vamos falar da segunda temporada que está chegando aí em dezembro. Então me aguardem, fiquem ligados nos próximos vídeos de The Witcher aqui no canal. E eu vou ficando nessa, um grande abraço, se cuidem, até a próxima e tchau!